Galera, como que hoje a gente tem tanto conhecimento das estruturas mais básicas de corpos, de animais, de corpos humanos, né, no caso, de animais, de vegetais, da onde vem, né, esse tipo de conhecimento todo que é trazido pela ciência para que a gente consiga entender o funcionamento, como se organizam esses organismos, né? Esses organismos, esses estudos, eles vêm da anatomia. Então, a anatomia é um ramo da ciência, um ramo técnico, né, de estudo de partes. Né? Então, quando a gente fala em anatomia, a gente não fala só de anatomia humana, né? A anatomia humana é uma parte do conhecimento da anatomia, mas a anatomia ela se aplica a praticamente qualquer área do conhecimento científico. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, anatomia de um desastre. Então vamos pegar aquele desastre, vamos cortar toda aquela situação por partes e vamos analisar parte a parte por que aconteceu aquele desastre. É óbvio, vou fazer uma brincadeira, o termo aqui de anatomia ele é muito mais utilizado para a parte de ciências biológicas. Então a gente tem anatomia vegetal. Então, a gente vai pegar um determinado vegetal e vai analisar cada uma das suas partes, vai olhar isso tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Vamos analisar um ser vivo, uma anatomia evolutiva, então vamos fazer comparações de determinadas partes de seres vivos dentro de um contexto evolutivo. Vamos fazer uma anatomia de cães. Então vamos pegar uns cães, vamos olhar cada uma das partes que compõem esse animal. E por fim, a anatomia humana. Vamos pegar um ser humano e vamos observar cada uma das partes que compõem esse ser humano, o que faz com que esse organismo possa funcionar. Então, a anatomia nada mais é do que o estudo das partes, tá? O estudo das partes. A própria palavra anatomia, ela vem do grego, quer dizer cortar em partes, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos slides. Essa parte, ela é uma parte introdutória à anatomia. Eu não vou entrar em anatomia de corpo, porque a gente vai estudar isso no decorrer do nosso curso. Mas é muito importante que alguns conceitos e alguns termos, vocês tenham conhecimento de alguns termos que vão ser muito comumente utilizados em anatomia, principalmente na parte de anatomia humana. A gente vai o tempo inteiro falar desses termos, então a gente tem que ser familiarizado com a anatomia humana. E é um estudo, é um ramo de estudo bastante legal, principalmente quando a gente fala de ser humano, porque a gente está falando de nós mesmos, né? Então muitas coisas a gente consegue ver ou sentir, ou a gente tem esse intuito de saber como funciona, de saber as posições de determinados órgãos, né, de determinadas estruturas. Tá? Então, isso é muito legal e facilita muito o estudo da anatomia humana. Tá? Vamos dar uma olhada, então, aqui nos nossos slides. Então, nós vamos falar sobre uma introdução à anatomia humana, no caso, né? Quando a gente fala em anatomia, a gente está falando em uma palavra grega que significa cortar em partes. Então, olha só essas figuras que eu mostro para vocês, são algumas figuras aqui de domínio público, né? Bem antigas de alguns anatomistas, para a gente mostrar como que isso é feito, na verdade. Então, são estudos minuciosos aí de estruturas do corpo, né? Para a gente verificar a organização, a localização. Então, olha só, nesse exemplo aqui, a gente cortou um cadáver, né, num plano que a gente vai chamar de plano sagital, vocês já vão entender o que é isso, expondo todas as suas estruturas internas, de forma que a gente consiga estudar a organização dessas estruturas, a localização de cada uma delas. Aqui o mesmo a gente fez com essa cabeça, então a gente tem aqui exposto o cérebro, a gente tem exposta a parte da mandíbula, a parte dos ossos, então a gente abre, né, disseca o estudo da anatomia, ele começou dessa forma, né, dissecando corpos, abrindo esses corpos e algumas outras estruturas para a gente analisar o que tem por dentro e como se organizam essas estruturas. Tá? Então, antigamente a anatomia ela se desenvolvia dessa forma, né, por meio principalmente a anatomia humana, por meio da análise de cadáveres. Então, o pessoal, os médicos da época, pegavam os cadáveres, abriam, dissecavam os cadáveres e observavam a posição dos órgãos, começavam a estudar os formatos desses órgãos e assim por diante. Então, a anatomia ela é um grande estudo descritivo desses órgãos, né, desses sistemas que compõem o nosso corpo. Tá? Uma coisa que é muito importante no estudo de anatomia é o entendimento dos planos do corpo. Tá? A gente vai falar muito, olha aqui, sobre anatomia,
Sempre que a gente falar de anatomia humana, a gente vai pensar no que a gente chama de posição anatômica do corpo. O que é a posição anatômica do corpo? A posição anatômica é essa posição aqui, tá? Essa posição, os pés juntos, as mãos espalmadas para frente, então as mãos estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir mais para trás. Conseguiu ver? Aqui, ó. As mãos espalmadas para frente, os pés juntos, braços colocados na lateral do corpo. Isso aqui é a posição anatômica. A gente vai imaginar que eu sou um corpo que eu estou deitado, tá? Posição anatômica a gente vai chamar desse tipo de posição, tá? Um corpo ereto, os braços, as mãos espalmadas para frente e os pés juntos, tá? Isso vai ser a nossa posição anatômica. E para a gente estudar a anatomia, a gente tem que conhecer os planos do corpo, porque, óbvio, o nosso corpo, dependendo de como a gente observa, a gente vai ter uma conformação e uma organização desses órgãos. Tá? Então é interessante que a gente tenha o conhecimento de todos os planos que a gente pode analisar um determinado órgão, porque a gente tem as nossas estruturas organizadas de uma determinada forma que é relativamente fixa dentro do nosso corpo. Tá? Então a gente pode analisar essas estruturas tanto de uma forma horizontal, tanto num plano transversal, tanto num plano frontal, tanto num plano sagital. São esses três planos que vão ser interessantes para nós. Dá uma olhada aqui. Então olha só, a gente tem aqui um modelo, um esquema de um corpo, tá? Sendo cortado por esses três planos aqui. Então a gente tem um primeiro plano, que seria o plano transversal, que é esse plano verde, tá? Então a gente vai pegar o corpo e cortar ele no meio, dividindo entre parte superior e parte inferior. Então o plano transversal vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior, tá? A gente tem um outro plano aqui que a gente vai chamar de plano coronal ou plano frontal. Coronal ou frontal, que é esse plano azul aqui, tá? Vai dividir o nosso corpo em uma região anterior e uma região posterior, tá? O plano coronal, ele vai cortar o nosso corpo ao meio de forma longitudinal, tá? Longitudinal, a gente está falando aqui, tá? Diferente do transversal, a gente está falando aqui do longitudinal, tá certo? Então vai dividir o corpo em anterior ou posterior, que a gente vai ter uma nomenclatura específica para o corpo humano que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, plano coronal ou plano frontal. E por último, um outro plano que a gente chama de plano sagital, que é esse plano que está aqui em vermelho, tá? Esse plano aqui em 3D em vermelho. Esse plano, ele vai dividir o corpo nas suas laterais, tá? Então, na lateral direita e na lateral esquerda, tá? No caso aqui, ó, vou colocar aqui. Aqui é a lateral esquerda e aqui é a lateral direita. E a gente já vai entender por que que tá dessa forma aqui. Sempre, sempre, sempre que a gente falar de plano de corpo, a gente vai sempre se referir em relação ao corpo, tá? Sempre que a gente fala em anatomia, a gente se refere em termos de lateralidade em relação ao corpo. Portanto, quando a gente olha a posição anatômica, a gente fala o quê? Que o coração está do lado esquerdo do corpo, o coração está aqui. Se eu estou olhando para essa imagem, eu vou olhar e falar, não, mas espera aí, o coração está do lado direito, do meu direito, da minha direita. Tá? Ele está à minha direita, mas ele está à esquerda do corpo. Então, anatomicamente, sempre que a gente falar em anatomicamente o órgão está posicionado à esquerda, a gente vai ter que saber que a gente está falando de um corpo na posição anatômica e a gente está falando da esquerda do corpo, não da minha, não é a esquerda do observador, é a esquerda do corpo de quem da estrutura anatômica que a gente está observando. Tá ok? Olha só, é importante também que a gente conheça algumas referências direcionais, porque às vezes a gente vai falar de uma estrutura e a gente tem que determinar em que posição do nosso corpo que está essa estrutura em relação a outras posições. Tá? Então, por exemplo, o meu dedo ele está distante do meu ombro. Tá? Está distante do meu ombro. Os meus pés estão distantes dos meus joelhos. Se a gente olhar isso internamente, a gente vai ver que existem algumas estruturas, por exemplo, ramificações de vasos, algumas ramificações de tecidos nervosos, ou mesmo a posição dos órgãos internos, e a gente pode ter essas estruturas mais distantes da região central do corpo ou mais próximas da região central do corpo. Quando a gente for estudar ossos, por exemplo, né? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o húmero, o osso do braço.
ele tem uma região que é mais afastada do corpo, onde eu tenho essa articulação com o meu antebraço, e uma região que é mais próxima do corpo, onde eu vou ter essa articulação com o meu ombro aqui, né? A região da escápula, aqui próximo nessa região aqui. Então, como que eu faço para me referir a essas diferentes regiões? Se eu pegar o húmero, como que eu vou chamar essa região que é mais afastada do corpo? Por isso que a gente tem que ter o conhecimento dessas referências direcionais. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, essas referências direcionais, mais uma vez, eu tenho aqui aqui ó, um corpo, né, um esquema de um corpo que eu estou mostrando para vocês aqui. Né, a gente está olhando ele de frente, numa posição anatômica. Então a gente vai ter, em relação ao eixo médio do corpo, que é esse eixo aqui, ó, o eixo médio do corpo, tá? Essa região, a gente vai ter as referências direcionais como sendo medial ou lateral. Então, lateral são aquelas estruturas que estiverem mais distantes do eixo, do ponto médio do corpo. Então, o eixo médio do corpo está aqui. Quanto mais afastado, mais para as nossas laterais nós vamos ter. E quanto mais próximo dessa região aqui, né, mais medial. Exemplo, o coração. O coração está numa região médio-esquerda aqui, né, médio-esquerda do tórax. Então, a gente diz que ele está próximo da região medial e da região esquerda lateral do corpo, tá bom? Proximal e distal relacionam-se geralmente a distâncias de algumas estruturas. Então, quando a gente está falando em proximal, a gente está falando em mais próximo do eixo medial aqui, do eixo central do corpo. Em distal, a gente está falando em mais distante dessa região. Então, geralmente, a gente usa isso para membros, né? A gente pode ter também para alguns órgãos internos, mas geralmente é para membros. Então, a porção distal do húmero está aqui, ó. Ele está distante do centro do corpo, o que a gente vai chamar de região central do nosso corpo anatômico, tá? A porção distal das nossas falanges, essas falanges distais. Quanto mais próximo do nosso centro de referência, que vai ser a mão, mais proximais eu vou ter. Então, região proximal do húmero, mais próximo do corpo. Região distal, região mais afastada do corpo. Tá certo? A gente consegue utilizar esse tipo de nomenclatura, vocês têm que conhecer esse tipo de nomenclatura. Com relação ainda, se a gente utilizar dentro dessas referências direcionais, a gente pode ter a terminologia cranial e caudal. Cranial e caudal. Cranial, óbvio, tá mais próximo ou em direção à região nossa do crânio. Caudal está para baixo, se afastando do crânio, como se a gente tivesse uma cauda mesmo, porque a gente evolutivamente perdeu a nossa cauda. Mas a gente está pensando na cauda dos animais. Então, crânio-caudal. Sempre a gente fala, às vezes, algumas coisas, a gente fala em desenvolvimento crânio-caudal. Desenvolvimento do crânio para as pernas, para longe dessa região do crânio. Um exemplo de uma coisa que se desenvolve nesse sentido seria a rigidez cadavérica. Então, quando uma pessoa morre, né, a gente vai ter um processo de enrijecimento dos músculos que é natural, né, por conta de eventos fisiológicos associados ao fim da vida. Mas isso ocorre a partir de músculos menores. Então, começa nessa região aqui da mandíbula e vai se expandindo depois para os músculos maiores. É óbvio, eu estou falando de uma maneira bem simplificada aqui para vocês. Ou seja, a gente fala que isso se desenvolve de uma forma crânio-caudal, tá? Então ele começa nas regiões de músculos menores e depois vai descendo, vamos dizer assim, para as pernas e para os músculos maiores, tá? E uma outra terminologia que a gente usa também aqui é ventral e dorsal. Dorsal sempre para costas, tá? Região do nosso dorso, região posterior, dorsal. E região anterior a gente vai chamar de ventral, lembra do ventre, tá? O ventre feminino, tal. Aqui, ó, tá nessa região. Ventral é a parte de frente, é a parte anterior do corpo, tá? Muito importante a gente saber essas terminologias, essas nomenclaturas, porque a gente vai falar muito de posicionamento de órgãos, de desenvolvimento. Ah, tem órgão que está mais na região dorsal, tem órgão que está mais na região ventral. Então, um está ventral em relação ao outro, está medial ou está lateral, tal órgão é mais lateralizado. Então, a gente está falando aqui de referências direcionais, é muito importante que a gente conheça isso para começar os trabalhos com a anatomia, tá? Ó, o corpo humano, né, que a gente vai ser o nosso objeto máximo de análise, ele é dividido grosseiramente em 3 grandes partes. Cabeça, que pega a região do crânio e pescoço, tá?
tronco, que vem até, vai pegar aqui a cavidade torácica, a cavidade abdominal e a região pélvica, tá? E os membros. Então, essa é a grande divisão anatômica grosseira, que a gente chama de divisão grosseira de anatomia de corpo. Cabeça, que é crânio e pescoço, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros, e aí a gente começa a entrar na parte de anatomia quando a gente vai observar cada uma dessas partes, tá certo? Olha lá. Só para a gente falar então rapidamente como uma parte introdutória, a gente pode ver aqui um exemplo de anatomia inicial do tronco, bem generalizada, porque a gente vai estudar cada uma dessas partes posteriormente, tá? Então, tirando aqui essa parte da cabeça, que não vai ser interessante para nós, quando a gente olha a anatomia de tronco, a gente observa a presença da região que a gente vai chamar de cavidade torácica. A gente tem essas cavidades no corpo, que é no interior das quais que vão se desenvolver os órgãos e que a gente vai ter todos os tecidos formando essas cavidades, tá? Na cavidade torácica, a gente vai ter, ela é limitada inferiormente por um músculo aqui embaixo, aqui nessa região, que vai separar a cavidade torácica, essa região aqui, ó, que vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal, torácica da abdominal. Esse músculo a gente chama de diafragma, tá? Diafragma é um músculo achatado e liso que vai separar a cavidade torácica da abdominal e que vai estar envolvido nos processos de respiração, que a gente vai falar lá na frente quando a gente estudar o sistema respiratório. Lembrando que esta aula é introdutória, tá certo? Então, olha só, na cavidade torácica, que vai ter essa limitação aqui, né? A gente tem os órgãos do tronco, né, que geralmente eles são genericamente chamados de vísceras, tá? Vísceras. São todos os órgãos que compõem toda essa região de tronco aqui, tá? Nessa região da cavidade torácica, a gente tem algumas outras cavidades, dentre elas a cavidade pleural, que vai ser onde estão os pulmões, tá? Pulmões, essas duas cavidades aqui. Uma região superior entre as cavidades pleurais que vão chamar de mediastino, e uma outra cavidade aqui que a gente vai, que é uma cavidade onde se insere o coração, que a gente chama de pericárdio, tá? Onde está o coração, tá? É interessante para nós falar um pouco do mediastino, que isso já foi cobrado em algumas provas, e quando a gente fala de anatomia geral, é interessante a gente entrar em algumas partes como essa, porque o que a gente vai estudar depois, a gente vai estudar de forma separada, né? Então a gente vai estudar só o sistema respiratório, só o sistema digestivo e tal, e às vezes o pessoal faz uma pergunta mais ligada a esse tipo de anatomia, essa anatomia mais grosseira, então não entrando só nos sistemas. Então o aluno tem que ter a capacidade de integrar tudo aquilo que ele já viu, né, para ele literalmente na mente dele ele montar o corpo e ele saber colocar esse corpo em ordem para ele estudar essa parte de anatomia mais grosseira. Um exercício que é muito legal vocês fazerem mais para frente no curso e tal, é você sentar e desenhar os sistemas. Então, pega para você saber se você está manjando de anatomia mesmo, pega, faz um corpíceos ali numa folha de papel e começa a desenhar todos os sistemas. Então, o que tem em cima do quê? Onde que está o sistema digestivo? Será que ele está mais dorsal em relação ao sistema respiratório? Será que o esôfago passa mais atrás do que a traqueia? Onde que está a artéria aorta e tal? Vocês vão ver que no final desse curso, vocês vão conseguir fazer isso de uma forma bastante rápida. E isso vai ser interessante, inclusive, como um exercício de revisão para vocês, para essas provas aí que vocês vão passar, tá bom? Temos então a cavidade abdominal aqui, né? A cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Isso aqui a gente genericamente chama de cavidade abdominopélvica, tá? Só para a gente ver aqui como que são esses estudos de anatomia, olha só que interessante. A gente tem aqui a cavidade torácica e o mediastino, como se a gente tivesse literalmente aberto aqui uma pessoa, né? Então a gente abriu o tórax dessa pessoa, expôs a pele para fora, abriu a pele, e a gente começa a observar, né? Isso aqui são duas lâminas bastante clássicas nos estudos de anatomia. Então, quando a gente pega estudos de anatomia, a gente vai ver o corpo aberto, né, e representado em esquemas, geralmente, e um monte de setinha com um monte de nome. Meu, tem que saber tudo isso aí. Calma, no final do curso você vai saber e você vai ter uma ideia geral. Não precisa saber parte por parte, porque também aí você já está falando em você se tornar um anatomista. E aí exige um estudo muito mais aprofundado de todas essas partes
que compõem os sistemas. Mas, quando a gente terminar o curso, você vai ver que você vai bater o olho num desenho como esse. Isso é um exercício até interessante que a gente pode fazer lá numa revisão mais para frente. Você vai bater o olho e você vai já saber o que é o que aqui. Você vai bater o olho e falar, não, eu sei o que é isso aqui, eu sei o que é isso aqui. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Olha só que legal. Voltando aqui, ó, a gente tem o tronco aberto, né? Aqui a gente tem um pulmão, aqui a gente tem outro pulmão. Uma coisa que é interessante, mais uma vez que a gente já conversou, se eu estou falando aqui do pulmão, desse pulmão aqui especificamente, qual lado que eu estou falando? O lado direito? Não, porque a gente está falando em posição anatômica. Esse aqui é o pulmão esquerdo, tá? Então a gente está vendo aqui um pulmão esquerdo, tá? No meio aqui, na região, então essas duas aqui são cavidades, né? Então a gente tem essa cavidade aqui e essa cavidade aqui, que são as cavidades pleurais. No meio dele, a gente tem toda essa região aqui que é chamada de mediastino, né? Então a gente tem uma região que é o mediastino superior e aqui o mediastino inferior, onde a gente vai ter o coração. Então a gente tem aqui o coração representado aqui em volta do pericárdio, né? Esse saco que envolve o coração, que vocês vão estudar quando a gente falar sobre o sistema cardiovascular, tá? Aqui em cima do coração, a gente tem uma glândula que é o timo, tá? O timo está bem à frente do coração, na região do mediastino. A gente tem representados alguns vasos sanguíneos, então aqui a veia cava superior, né? Aqui o tronco da veia cava, né? E aqui a descida da veia cava, que vai levar o sangue para o coração. Aqui atrás do timo, a gente consegue visualizar aqui a traqueia, tá vendo? A traqueia que está envolvida no nosso sistema respiratório, e assim por diante. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Olha que interessante. Então tem muita estrutura aqui para a gente dar uma olhada. Aí a gente pega, vamos dizer que a gente está dissecando o nosso corpo, a gente vem e retira todas essas vísceras aqui, né? E olha só o que vai sobrar. A gente consegue ver bem aqui as cavidades, né? As cavidades pleurais. Aqui as terminações da traqueia. Então a traqueia vem, desce, vira os brônquios primários aqui, né? Tá vendo esses brônquios aqui que eu estou mostrando para vocês? Sobrou aqui também a artéria aorta, ó, fazendo a curva para a esquerda. Lembrando que aqui a gente está falando de esquerda e de direita, porque é uma posição anatômica. A artéria aorta aqui desce e vem aqui para todo o resto do corpo. Do lado da artéria aorta, aqui por trás, a gente vai ter o esôfago. Então, olha aqui, ó, ele vem descendo na frente do esôfago. Eu tenho a traqueia e por trás da traqueia, lá de cima do nosso sistema digestivo, vem o esôfago, que atravessa o diafragma e passa aqui para o estômago, olha o estômago aqui. Tá vendo? Então, olha que legal. A gente consegue ter uma noção do posicionamento relativo de todos os órgãos, né, daqui dessa região, abrindo e dando uma olhada nisso. Então você fala, nossa, olha tudo que tem de nome aqui, eu vou ficar maluco, não vou conseguir entender nada, tal, vai ficar bravo, vai ficar putão comigo. Não, não precisa, cara. Tá? Isso aqui a gente vai analisando com calma, vocês vão entender com calma daqui a pouquinho, tá certo? Só mais uma vez aqui, ó, um outro plano, né? Então, essa aqui, a gente tem um corte, lembra que a gente falou dos planos? Isso aqui é um plano frontal, um plano coronal, então eu tinha o corpo, eu fiz esse corte longitudinal e é o que eu estou observando aqui, tá? Aqui também. E nesse outro aqui a gente tem um corte lateral aqui, ó, também longitudinal, né? Também longitudinal, então aqui a gente está falando a região cranial tá aqui a região caudal para baixo, tá? E a gente está olhando aqui, ó, a parte anterior do corpo e a parte posterior do corpo. Então aqui é um corte sagital, tá? Um corte sagital dividindo o corpo em duas laterais e a gente está olhando para a lateral do corpo. Então aqui, ó, a gente tem nessa cavidade, nessa região aqui que a gente vai chamar do mediastino, né? Mediastino, a gente vai ter, ó, na região anterior do mediastino, a gente tem o timo, que está nessa região aqui, que é uma glândula que a gente vai estudar quando a gente falar do sistema endócrino lá na frente. Atrás do timo a gente tem parte do coração, parte de algumas veias e artérias cardíacas. Atrás dessas veias a gente tem a traqueia, tá vendo aqui a traqueia, ó, o sistema respiratório, né? Então olha só, a traqueia que tá aqui, ó, vou marcar a traqueia aqui. Atrás da traqueia a gente tem o esôfago e aí depois a gente já começa a chegar na parte das costas, na região posterior, onde a gente vai ter aqui a coluna vertebral, que está por aqui, que a gente consegue ver algumas coisas, enfim, está por aqui. E aí a gente vê aqui na região inferior, né, o diafragma, que vai separar a cavidade torácica da cavidade peritoneal, né, que é a cavidade abdominal. Se a gente pegar essa parte aqui, ó, e aumentar ela, olha só, a gente já consegue ver aqui, ó, com mais detalhe o timo, parte do coração, a traqueia, o esôfago e a porção posterior do corpo. Viu que legal? Olha como a gente consegue
e fechando, né, a análise dessas estruturas anatômicas quando a gente olha com calma. Então, essas estruturas, realmente, quando a gente vai estudar anatomia, esse tipo de mapa anatômico que a gente chama, esse atlas de anatomia, né, isso a gente tira sempre de atlas de anatomia. É interessante vocês procurarem isso depois, procurarem alguns atlas de anatomia. Quem gosta dessa parte de anatomia é muito interessante. E aí você tem que realmente pegar e destrinchar esses atlas, olhar parte por parte, minuciosamente, para você conseguir fazer essa ligação de onde que está tal estrutura e assim por diante. Tá? Quando a gente olha o corpo como um todo, a gente consegue ver, ter uma visualização da disposição dos órgãos. Então, olha só, nesse slide eu mostro para vocês uma disposição bastante generalizada desses órgãos. Então, por exemplo, aqui na região do pescoço, a gente tem alguns linfonodos que vão estar envolvidos no nosso sistema de defesa, no sistema imune. Aqui a região anterior do pescoço, medial do pescoço, na verdade, né? A gente vai ter a traqueia, laringe, esôfago e algumas glândulas tireoides, as tireoides, que vão estar nessa região aqui, tá? Então, nessa região, a gente tem órgãos que estão envolvidos com respiração, órgãos que estão envolvidos com digestão. Na hora que a gente passa, então, para a cavidade torácica, né, essa região aqui, desculpa, foi muito, aqui, ó, pronto. A cavidade torácica, a gente vai ter o coração posicionado aqui nessa região médio-esquerda do tórax. A gente tem os pulmões, né, então eu falo aqui só de um pulmão, no caso aqui o pulmão direito, aqui a gente tem o pulmão esquerdo, tá? A gente descendo mais aqui, invadindo já a nossa cavidade abdominal, separada aqui pelo diafragma, a gente vai ter o fígado. Abaixo do fígado eu vou ter o pâncreas. Atrás do fígado e do pâncreas eu vou ter pequenininho aqui o baço, tá? Embaixo do fígado e embaixo do pâncreas e atrás, né, posterior a eles, eu vou ter os rins, que estão aqui mostrados, tá? Aqui eu tenho a descida da aorta abdominal, que está vindo lá do coração, ela saiu aqui, ó, passou por trás de todo mundo e desceu bem para dentro do corpo. Olha só como a gente já consegue ir definindo algumas posições de alguns órgãos, de alguns sistemas. A gente nem entrou em tudo isso ainda. E aqui, ó, a gente tem o intestino. Então a gente tem a bexiga, o intestino grosso que vem aqui para cima e dá a volta e sai no reto aqui embaixo, tá? No ânus. E aqui o intestino delgado. E atrás dessa galera aqui eu tenho o estômago, né? O estômago vai estar bem atrás aqui, a gente não consegue visualizar porque nessa imagem o pâncreas vai estar na frente dele, tá? Então olha só que interessante. Analisando um corpo assim, dessa forma, a gente já consegue ter noção da posição dessas estruturas, tá? Da posição dessas estruturas, desses órgãos. E é justamente isso que a anatomia vai fazer. A anatomia vai pegar o corpo e vai me mostrar o posicionamento desses órgãos, quando a gente fala em anatomia mais grosseira, em uma parte mais grossa da anatomia. E quando que a gente entra numa parte mais fina, mais refinada da anatomia? Quando a gente vai pegar um órgão só, uma região, e vai olhar ele com mais detalhe ainda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o estômago, né? Então, como um exemplo, a gente pegou o estômago e foi olhar a anatomia do estômago. Então, olha aqui, a gente tem aqui a chegada do esôfago e uma região que é chamada de cárdia do estômago, cárdia. Tá? É essa região aqui do estômago. Tem outra região aqui que é chamada de fundo do estômago, essa parte aqui. Tá? Olha só, a gente já consegue ver como que é a superfície do estômago, ele tem essas pregas aqui, né, que são essas vilosidades para o interior do estômago, dessa membrana que recobre aqui todo o estômago. A gente tem outros tipos de nomenclatura, então essa grande curvatura aqui é chamada justamente de grande curvatura, tá? Nessa parte aqui do estômago. Cada região aqui do estômago, né, cada região dessas anatomicamente determinadas, vão ter algumas especialidades, então algumas dessas regiões aqui são especialistas em secretar determinados tipos de enzimas, tá? Eu tenho algumas especialidades em relação a essas regiões aqui também, por exemplo, a presença de alguns tipos de musculatura lisa que vão formar esfíncteres, né, nessa região e nessa região aqui, que vão impedir que o suco gástrico suba e invada o esôfago. Eu tenho um tipo de epitélio aqui esofágico e da região da cárdia, que vai me gerar um tipo específico de proteção para essa região do estômago, tá? Eu tenho essa região do estômago aqui que vai ser chamada de píloro, aqui, ó, tá? Em latim, a gente pode chamar de píloro, tá? É essa região aqui. Então, ela também vai ter algumas estruturas e células
que vão secretar alguns tipos específicos de enzimas. Então a gente tem aqui funções específicas em diferentes regiões anatômicas do nosso estômago. Aqui a gente também tem um esfíncter, que é o início aqui, o duodeno, né, que é o início do nosso intestino delgado, né, onde a gente vai ter a absorção de nutrientes. Então vejam só o quanto a gente pode ir tornando mais complexas as nossas análises anatômicas, o quanto a gente pode ir refinando as nossas análises anatômicas. E é justamente isso que a anatomia faz. Então vocês viram que eu fui cortando em partes esse órgão, eu fui observando parte por parte desse órgão. É isso que a anatomia faz. A gente pega um corpo, a gente olha o geral. Então o geral eu tenho cabeça, tronco e membros. Mas vamos dividir mais ainda. No tronco eu tenho pulmões e coração, mas vamos dividir mais ainda, vamos olhar o coração. O coração eu tenho o pericárdio, o músculo cardíaco, o endocárdio, o miocárdio. Aí eu quero olhar o músculo, aí eu vou fazer o corte histológico e olhar o músculo. Não, mas agora eu quero olhar a célula, então eu vou pegar aquela célula e olhar no microscópio. Olha como a gente vai vindo do macro, né, de uma visão mais geral, para o micro, né, como a gente vai afilando. E isso vai ser muito importante para o entendimento, né, de todas as organizações de forma e de estrutura dos nossos órgãos, tá? É diferente do conhecimento da fisiologia. Na verdade, são integrados, não tem como separar anatomia e fisiologia, tá? Senão fica a anatomia extremamente descritiva e a fisiologia sem pé nem cabeça. Eles trabalham juntos, né? A anatomia e a fisiologia. Vocês viram nesse exemplo, por exemplo, no exemplo que eu dei de anatomia do estômago, a gente pode simplesmente descrever o estômago e falar, ó, isso aqui chama cárdia, isso aqui chama píloro, isso aqui é o fundo. Tá, mas qual a diferença? Não, existe uma diferença fisiológica. A gente vai ter uma região que tem uma estrutura anatômica diferente, a gente vai ter questões fisiológicas de secreção de enzimas e tal que acontecem em porções diferentes do nosso estômago. Então, veja, quando eu estou falando de funcionamento bioquímico, fisiologia, função, aí eu estou entrando na parte de fisiologia. Mas não dá para separar a anatomia da fisiologia, tá certo? Vamos fazer uns exercícios de fixação para a gente finalizar, então? Olha só, anatomia é uma palavra de origem grega que significa cortar em partes. Matamos logo de primeira, cortar em partes. Realizar análise, não parte funcionante. Não observar a morte, não. Verificar as anomalias, não. Cortar em partes. Cortar em partes é anatomia, tá? Que vai ser interessante para nós aqui. Olha só uma outra pergunta. A gente falou um pouco do mediastino, então eu coloquei uma questão aqui para vocês verem como que cai esses tipos de questões anatômicas nas provas, né? Então, ó, o mediastino é a região do tórax onde se localizam importantes órgãos ou partes dos órgãos. Analise a alternativa que relacione corretamente, em condições anatômicas normais, importante dizer, né, os órgãos encontrados na porção anterior, média e posterior do mediastino. Anterior, média e posterior. Olha, eu vou voltar aqui só para vocês verem uma coisinha. Quando a gente está falando do mediastino, ó, a gente está falando dessa região aqui. Ó, vocês já viram isso hoje. Então, ó, mediastino é essa porção aqui, tá? Isso aqui é a região do mediastino. Então, anterior, média e posterior. Anterior, olha, lembra que eu falei o que temos aqui? O timo, parte do coração, então tem a aorta aqui, descendente e tal, traqueia, esôfago, indo lá para a região da coluna vertebral. Então, ó, anterior, médio e posterior. Anterior, timo, ótimo. Médio, coração e brônquios, beleza, vai ter uma porção da traqueia ali dos brônquios. Posterior, esôfago e a aorta torácica, perfeito, né? Perfeito, aqui a gente já mata, né? O timo, esôfago e a aorta torácica estão passando por trás ali, né? E coração e brônquios na região média e o timo na região anterior. Se a gente pensar aqui, olha só, na região anterior, esôfago e traqueia, não é o timo que tem que estar na frente, coração e brônquios está na região mediana, timo, esôfago, traqueia, aorta, tudo na região anterior. Não, a gente viu lá que o esôfago está bem para trás, né? Está bem na região posterior. Coração, artéria, aorta torácica, não, também não, né? Então, teria que ter aqui, pelo menos em uma delas, teria que ter o timo, que a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente estudar os nossos sistema endócrino, tá certo? Então, resposta correta aqui é a letra A. Olha essa questão aqui, ó. As descrições anatômicas exigem um referencial para posições e cortes e partes corporais. Assim sendo, foram criados planos imaginários que atravessam o corpo na posição anatômica, os planos que a gente já conversou. Assinale a alternativa que apresenta um plano vertical, tá? Então o corpício está aqui, olha que beleza. Um plano vertical, tá? Vertical.
que atravessa o corpo longitudinalmente, de frente para trás, dividindo em dois lados. De frente para trás, dividindo em dois lados. De frente para trás, dividindo em dois lados laterais. O que é isso aqui? É o plano sagital. Ah, não lembro. Vamos voltar aqui para você ver. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o plano sagital aqui, ó. De frente para trás, dividindo nas laterais, tá? Volta lá, volta lá, volta lá. Plano sagital, beleza? Eu não gostei muito disso aqui. Divide em dois lados de tamanhos diferentes. Não gostei disso aqui. Não sei porque ele escreveu isso, na verdade, mas vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta os três compartimentos que dividem a cavidade torácica. Cavidade torácica, duas cavidades pleurais e uma external. Não conheço cavidade external, nunca ouvi esse nome aqui. Duas cavidades pleurais e um mediastino, beleza. Ele não considerou aqui, tá certo essa aqui, ele não considerou também o que seria o pericárdio, né? O pericárdio, não, peraí, deixa eu apoiar, tá horrível isso aqui, peraí. Pericárdio, outra pessoa, né, escrevendo. Pericárdio ele não considerou também aqui, né, na verdade. O pericárdio ele não deixa de ser uma cavidade que está nessa região, porque ele é um saco, né? Se a gente for olhar aqui o coração, ele está aqui, né? Não, vamos fazer um coraçãozinho de amor. Pronto, o coração está aqui, né? A gente tem um saco ao redor desse coração. Esse saco ele se desenvolve dessa forma, de forma que ele gera assim uma cavidade onde está esse coração, né? Esse saco aqui que a gente chama de pericárdio, tá? Então ele não considerou o pericárdio aqui, mas tudo bem, né? Tá certa essa questão. Uma cavidade pleural não, são duas, uma para cada pulmão. Uma cavidade pleural também não. Cavidade pleural externo, não, nada a ver também. Externo e mediastino também não. Tá vendo? Então, olha que legal, você mata essa questão aqui, ó, aí aprendendo a fazer prova, hein? Quem investiu no curso vai aprender a fazer prova com o titio André aqui. Você pega uma prova como essa aqui, você fala, eu sei que são duas cavidades pleurais, mas eu não lembro o resto. Você já mata tudo isso aqui, ó. Você já aumenta as suas chances. Se você precisar chutar, que não é a ideia aqui, porque vocês vão ser craques nisso aqui, mas se você precisar chutar, você já aumentou a sua chance aqui, ó, para 50% de acertar. 50%. Aí você olha assim e fala, pô, eu nunca ouvi falar dessa aqui, pronto, você já matou. Tá vendo? Já matou. Pronto, ó. Vocês estão aprendendo a chutar. Chute não é qualquer chute, hein? Você tem que saber chutar direito. Chutar tem que saber chutar, não é simplesmente pega a bola e chuta. Não. Até para chutar tem que ter critério. E se vocês usarem esse critério, vocês vão ver no final do curso que assim, pô, eu não lembro de tudo. Mas se você tem um puta num conhecimento sólido, você vai matando aquilo que você tem certeza que não é. Então você tem que analisar, sempre quando você for fazer prova, você analisa cada uma das alternativas. Não lê a primeira e acha que está certo e marca. Calma, lê uma por uma, com calma, entenda o que você está lendo, tá? E já tira fora aquelas que você tem certeza que não são, tá? Se você for chutar em 5 alternativas, você tem 20% de chance de acertar. Se você for chutar em duas, você já aumenta para 50% de chance de acertar. A probabilidade de você dar um chute certo é muito mais alta do que os 20%. Tá? Muito mais alta do que os 20%. É dessa forma que você tem que pensar se você for chutar. Vai matando aquelas que você tem certeza que não é. Ó, não é essa, não é essa. Você já diminuiu, já matou duas, você já ficou com 3 só. Você já tem 33% de chance de você acertar. Já aumentou a probabilidade de você dar daquela bica certeira. Então, até para dar bica, você tem que ter conhecimento. Para você aumentar as suas chances e para você cortar o que você tem certeza que está errado. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Mais uma da VUNESP aqui de Alcineco para São Paulo. Considerando a anatomia humana, a cavidade abdominal é separada da cavidade torácica pelo pericárdio? Não. Fígado? Não. Diafragma? Perfeito. Lembra que a gente falou aqui já que esse diafragma é um músculo chato, né, um músculo achatado, que separa as duas cavidades e que está envolvido nos processos de respiração. O hipogástrio nada a ver, mediastino a gente já viu que é uma cavidade da região torácica, né, da região torácica, tá?